Hoje a gente está aqui, ó, num cenário diferente e essa live vai ser respondendo a pergunta de vocês, tá? Abri uma caixinha lá no Instagram e as pessoas mandaram essas dúvidas e essas perguntas e eu vou respondê-las agora, tá? Bom, tô aqui com as perguntas de vocês, que vocês mandaram lá na caixinha, e então vamos lá discutir sobre elas. E a primeira dúvida é uma dúvida que eu achei super interessante e é um assunto que eu gosto bastante de discutir lá. Vou ler a primeira pergunta que me mandaram, tá? Então foi a seguinte: não trabalho com público de alto padrão. Dá para fazer projetos potentes sem trabalhar com esse público, né? Essa é uma dúvida que eu percebo que eu recebo com bastante frequência, que as pessoas vinculam o projeto de alto padrão, dito alto padrão, com um projeto potente. E na verdade, galera, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Um projeto potente, ele não necessariamente é um projeto de alto padrão. Tanto é que para me apoiar, né, nessa minha fala, eu trago para vocês dois estudos de caso. O primeiro é da Vila Matilde, que é de uma senhora, não sei se vocês conhecem esse projeto, que é um projeto lá de São Paulo, e a história é muito legal porque era uma empregada doméstica e ela tinha uma casinha muito humilde, e só que a casinha dela estava num estado assim perigoso, inclusive. Tava mofada, tinha muita infiltração. E aí a cobertura dela caiu, né? E aí ela tinha esse sonho de reconstruir a casinha dela, tudo. E quando essa cobertura cai, ela pega e vai, de fato, reconstruir a casa dela. Só que ela tinha juntado ali cerca de 150 mil reais. Aí o que que aconteceu? Ela juntando esse dinheiro, ela achava que não era suficiente, então ela queria comprar um apartamento. Só que o filho dela falou: não, vamos tentar e ver se a gente consegue reconstruir sua casa, porque aqui tem todos seus amigos, né? É uma senhora de idade já e estava num bairro há muitos anos, né? Então ela faz isso. E aí o filho dela procura um escritório que chama Terra e Tuma, se eu não me engano, e eles compram essa briga aí, né? E eles fazem a casa dela com 150 mil reais. E é uma casa, inclusive, que tem conhecimento internacional e ganhou vários prêmios, inclusive, internacionais. Então, é um projeto muito potente e que não é um projeto dito de alto padrão. Tem um outro projeto também, que inclusive tem live aqui, recomendo fortemente que vocês assistam, que é um projeto no Vietnã, fica em Hanoi, é a casa da VH, tá? Procurem no North Daily ou aqui também, a gente tem a live sobre. E é uma história super interessante também, porque no Vietnã, galera, é um lugar que não tem muito equipamento público de qualidade, o espaço territorial também não é muito grande, então os terrenos, né, cada pedaço de terra é muito oneroso, então é muito caro se construir lá. E aí esse arquiteto ele tem esse desafio de construir, de fazer uma edificação em um terreno de 4 por 16 e com pouco dinheiro também, pouco recurso financeiro. E portanto, mas no entanto ele faz um projeto extremamente potente. Recomendo que vocês assistam essa live. Então são dois estudos de caso que já comprovam aí que um projeto potente não tem nada a ver com um projeto de alto padrão, tá? E mas para além disso, né, desses estudos que eu trago aqui para vocês, para me apoiar, eu queria falar para vocês que um projeto de alto padrão, ele está muito vinculado ao valor aquisitivo, né? Geralmente são projetos que têm o porcelanato mais caro do mercado, com aquele veio de não sei de onde. São materiais de acabamentos muito sofisticados, com design, com uma peça exclusiva. Então, isso tudo, esses materiais vão encarecer muito essa obra e vão dar esse toque mais sofisticado para essa obra. No entanto, não necessariamente vai significar que seja um projeto de qualidade, muito pelo contrário. O que eu percebo hoje no projeto de alto padrão é que geralmente esses projetos ditos de alto padrão não são tão potentes assim, muito pelo contrário. E às vezes um projeto que não é, né, de alto padrão é muito mais potente do que um projeto de alto padrão. Então percebam que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E também o projeto que não é, o projeto não dito de alto padrão, né, o projeto potente, na verdade, como eu disse, não tem um projeto potente, ele pode ser um projeto com poder aquisitivo menor ou maior, não, isso não vai ditar o que ele de fato é,
Mas percebam que o projeto potente está muito mais vinculado com a essência real da arquitetura, né? Então, o que você pode construir com aquele projeto, com o que você tem com aquele projeto. Então, são materiais que você, como esse exemplo que eu dei aqui para vocês, esses dois exemplos, não tem um porcelanato com veio que não sei da onde, não tem materiais muito sofisticados, com acabamento, com design, mas a obra em si fala por si, sabe? Então, é um projeto extremamente potente que consegue dar respostas sofisticadas também para as condicionantes pré-existentes, e é isso que torna esse projeto potente. Mas, basicamente, para resumir, é isso que acontece, tá? Então, não confundam um projeto de alto padrão com um projeto potente. Deu para entender, galera, essa pegada do projeto de alto padrão e projeto potente? Me falem aí. A próxima pergunta é a seguinte. Essa é uma pergunta muito boa também. Tem dificuldade em criar projetos. Como ser mais criativo? Essa é uma pergunta bastante complexa, né? Tenho dificuldade de criar projetos. E aí eu precisaria de mais dados. E da onde nasceu essa dificuldade, né? Foi lá na faculdade, no início, ou você depois que se formou? Como que tá isso? Mas geralmente o que eu percebo muito das pessoas que têm essa dificuldade é que geralmente elas não têm repertório. Eu sempre falo da importância do repertório aqui, porque o repertório, eu sempre brinco também, que ele é como se fosse uma caixinha de ferramentas. E quando a gente tem uma problemática para ser resolvida, o nosso cérebro vai lá e aciona essa caixinha e ele vai vasculhar essa caixinha para ver se você tem alguma ferramenta que, né, que possibilite que ele resolva essa determinada condicionante. Quando a sua caixinha lá dentro de repertório está vazia, portanto, vai ser muito mais difícil de resolver. E aí, os bloqueios criativos, e aí ele não vai conseguir acionar aí essa caixinha. Então, esse é um ponto. Outro ponto também é a questão da técnica aplicada à concepção, né? Que a técnica aplicada à concepção é uma coisa importante porque esse processo vai conduzir o todo. Então, às vezes, eu percebo também que algumas pessoas não têm essa técnica tão específica assim, e aí, portanto, começa a se perder no processo. Então, é preciso ter esse processo mais definido. Ah, e outra coisa também que eu acho importante dizer é o seguinte: também tem uma certa expectativa nossa, e eu falo isso porque eu já tive essa expectativa, de que nós que somos arquitetos, de alguma forma a gente tem que olhar para aquele terreno, para aquele lugar que a gente vai projetar e ter uma resposta imediata, né? Então, tá aqui o terreno, o que você faria? Tem vários amigos que não são arquitetos que fazem essa pergunta para mim, que quando olham um terreno ou uma obra em si, eles me perguntam, o que você faria aqui? E o que eu costumo responder para eles é que não é tão simples assim. É complexo a nossa profissão, né? Então, você de fato pegar um terreno é uma folha em branco e você precisa investir muito tempo e estudo ali para que você consiga ali dar uma resposta, como eu sempre digo, sofisticada do ponto de vista técnico e plástico, né? Então, não é simplesmente olhar para aquilo e então exige assim um certo empenho da sua parte para que você faça isso acontecer. E às vezes as pessoas não entendem muito isso e acham que não são criativas porque sentou ali para desenvolver aquele projeto específico e naquele primeiro momento a ideia não saiu. E aí elas se frustram e acham que não são criativas. Quando na verdade não o processo é muito mais lento e precisa de muito mais dedicação do que isso, né? Dessa hora inicial. E também outra coisa que eu sempre digo é que às vezes a primeira ideia sai e flui muito rápido, mas não significa também que ela seja boa. Então por isso que eu falo para vocês dessa questão do empenho em cima dessas ideias para se desenvolver um projeto potente de fato. Aí ele complementa, né? Como ser mais criativo. Bom, mas essa questão de ser criativo também, eu acho que é, vai de cada um, mas eu vou falar o que funciona para mim. Primeiro, volto a falar a questão do repertório. Acho que é fundamental uma pessoa ser criativa, ela precisa ter muito repertório. A segunda questão é você, e essa frase eu até escutei uma vez do Fernando Forte, que é um arquiteto lá de São Paulo, que ele fala que nós que somos arquitetos, a gente tem que, de certa forma, olhar para o mundo como uma pessoa meio boba, assim, sabe? Quando você fica olhando para cima, para baixo. E eu me identifiquei muito na fala dele, porque eu acho que é isso, assim, você precisa a todo momento também estar colhendo esse repertório de outros lugares. Eu, quando, por exemplo, eu falo muito da natureza, né? Eu acho que para mim é uma escola, assim. Quando eu vejo uma flor, eu sempre olho a complexidade daquilo, sabe? Me encanta muito.
porque até no quintal da minha mãe aqui tem várias, eu estou apaixonado. E é isso, assim, pensar na complexidade daquilo, sabe? Não só das cores, né? Da combinação perfeita das cores, da forma, da estrutura, como o vento bate e aquilo não quebra. Parece ser tão frágil, mas é tão forte. Fora os processos que a gente não consegue ver, né? Que são químicos, que tá ali acontecendo. Então essa flor, ela tá ali dando resposta para alguma coisa, para algum processo específico na natureza, né? Para preencher essa cadeia ali. Então tem os processos, né? Tem um beija-flor que vai ali e ela vai alimentar e tal, mas como ela é linda, né? Como ela está ali exercendo e ele está resistindo aos condicionantes. Então isso para mim é uma coisa também, a gente ter essa visão sistêmica, eu acho que dá para a gente sim uma aumenta a nossa criatividade sem dúvidas. Outra coisa que eu acho que ajuda bastante também é você ter repertório mais fora da arquitetura. Eu acho que o da arquitetura é essencial, mas o repertório de outras áreas também vai fazer com que você tenha um diferencial. Eu até postei esses dias, né, indicações de duas séries que não são de arquitetura, fora ArcKiss, que é Next in Fashion e a outra esqueci o nome, que é uma série de gastronomia. Next in Fashion eu acho que é uma série extraordinária, porque é uma competição entre designers de moda, mas é tão legal porque a gente, a gente entra num universo meio que paralelo ao nosso, né? Porque também tem essa questão da criatividade, de criar processos, mas de forma completamente diferente. E a gente vê o quanto criar uma roupa é complexo e exige muita técnica também. A gente acha que é uma coisa simples e é muito complexo. Talvez, na verdade, eu nem sabia que era tão complexo. Então, essa série, ela expõe um lado que eu não conhecia, que eu passei a admirar bastante, né? Então, são designers numa competição e mostra todo o processo criativo deles. E também é legal a gente ter esse contato com outras áreas, né, de criação, porque também eu acho que a gente beber de outras fontes vai enriquecer o processo. E aí eu sempre digo também para vocês que isso é muito importante, porque quando você tem repertório de arquitetura, é um mote. Mas quando você tem essas outras áreas conectadas com esse repertório central, que é a arquitetura, aí nasce algo que as outras pessoas não têm, que só você vai ter. Porque só você nasceu num lugar específico, com uma educação específica, com uma visão de mundo específica. Então, quanto mais você agrega, mais criativo você vai ser e você vai ter esse diferencial. Coisa que os outros não terão, né? Porque você é único, né? Você tem uma visão única e isso é incrível e você precisa estimular isso. Então, eu acho que esse é o caminho mais fácil para ser uma pessoa mais criativa. Vamos para a próxima aqui. Ó, para quem chegou agora, eu estou lendo as perguntas aqui, tá? Por isso que eu estou lendo aqui. Ó, e a próxima pergunta é: atualmente faço projetos rasos. Como faço para fazer projetos potentes? Bom, eu acho que o passo mais importante você já deu, que de certa forma tem que ter muita coragem para assumir que você está fazendo projetos rasos. Eu até fiz um post também esses dias falando sobre isso, porque tem pessoas que eu percebo que não fazem projetos potentes, estão fazendo projetos medianos ou rasos, mas elas se consideram como pessoas que estão fazendo projetos potentes. E às vezes, por não saber de fato que é um projeto potente, um projeto raso, ou às vezes por essa questão de não conseguir assumir que tudo que ela desenvolveu até hoje é raso. No entanto, esse é o único caminho para você fazer um projeto potente. É o primeiro passo inicial, né? Você reconhecer que aquilo não está bom e que, portanto, você precisa melhorar. Não tem outra solução. Se você ficar negando, você vai ficar naquilo para sempre. E isso aconteceu comigo, né, de certa forma, porque na faculdade eu passei por esse processo. Eu vou falar isso mais para frente, porque tem uma pergunta aqui justamente sobre isso, mas eu passei um pouquinho por esse processo, né, dessa dúvida do que era um projeto potente, do que era um projeto raso. E aí, para fazer projeto. Então, você deu esse primeiro passo de entender isso, de que você está nessa situação. Então, como agora você pode fazer um projeto potente? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é um projeto potente. Depois você mirar, né, e conseguir chegar lá. Um projeto potente, de forma bem resumida, é o que eu sempre falo aqui para vocês também, é um projeto que ele tem muita técnica aplicada à concepção. A gente estuda 5 anos de arquitetura, né? Os leigos pensam que a gente está ali na faculdade estudando decoração, cor de tinta, como combinar as coisas, e a gente sabe que não é isso. Então, são 5 anos de muito estudo aprofundado,
E a gente precisa aplicar esses 5 anos ali nessas edificações. Portanto, quando a gente está fazendo um projeto potente, ele tem que ir além da função primária da arquitetura, que é de abrigo. Eu sempre falo isso aqui para vocês também. E ele precisa ser responsivo também às técnicas aplicadas à concepção, né? Na verdade, as condicionantes pré-existentes. Aí, com as condicionantes pré-existentes, você tem que ter técnica aplicada à concepção para responder à altura delas. E aí, um projeto raso é isso, quando o projeto não tem essas técnicas aplicadas, né? Então, ele é simplesmente a função primária da arquitetura, que é o abrigo. Então, ele abriga essas pessoas, mas não significa que seja um projeto de arquitetura. Então, basicamente, isso é projeto potente. Então, como se faz um projeto potente? Um projeto potente, vamos imaginar aqui uma situação hipotética, da qual você tenha um projeto agora para fazer. O cliente te passou o terreno e você precisa fazer um projeto potente. Primeira coisa a se fazer é você analisar esse terreno de forma sistêmica. Então, você precisa aplicar todo o seu conhecimento nele e, como eu disse, dar soluções sofisticadas do ponto de vista técnico e plástico para resolver essas condicionantes pré-existentes. Então, vamos, por exemplo, aqui pensar na topografia. Eu vejo muitos arquitetos que pegam um terreno em aclive ou em declive, que na verdade poderia ser um grande potencial, né, para esse projeto. E o que eles fazem? A princípio, vai lá e manda aterrar ou escavar, né? Então, nivela esse terreno de forma tirana para que o terreno se adeque ao projeto, quando na verdade deveria ser o contrário, o projeto deveria se adequar ao terreno. E aí isso vai acontecendo e despindo, né, esse terreno que tem muito potencial e na verdade eles vão tirando essas camadas que seriam camadas que dariam, de fato, gerariam esse projeto potente, mas na verdade eles tiram elas e aí vão criar esses projetos rasos de condomínio, né? Justamente por essa lógica, de não ter essas respostas às condicionantes pré-existentes. Então, a gente precisa dar essas respostas, né, para essas condicionantes pré-existentes. E aí entra aquela questão da técnica também, porque você precisa ter repertório e técnica para dar soluções. Geralmente, quando essas pessoas fazem isso, né, de aterrar, de nivelar esse terreno, ou escavar, ou nivelar, elas não fazem isso porque elas, geralmente, porque elas acham bonito ou tal. Não, geralmente é porque elas não têm técnica para responder aquela condicionante que é a topografia. Portanto, elas acham mais fácil, né, nivelar, porque aí você implanta a casa de forma muito mais fácil. Mas qual que é o impacto disso? Primeiro, a questão ambiental. Essa movimentação de terra vai gerar um aumento da pegada de carbono. O segundo ponto é a questão plástica mesmo, né, que você poderia gerar um potencial muito grande ali, e não só plástica, mas como a questão do espírito do lugar também, né, que você não vai estar ali aproveitando. E tem a questão técnica. E até para trazer um exemplo aqui, uma analogia para vocês em relação a essa questão técnica, que é a questão do médico, né? Então vamos pensar, eu estou aqui com a minha mãe, eu vi que ela tem síndrome do pânico, e aí ela está passando por alguns momentos difíceis e a gente está fazendo alguns exames, passando por médicos, né? E é uma coisa que eu percebo muito, assim, às vezes tem médicos que conseguem de cara dar um diagnóstico muito preciso e muito rápido e outros que não são tão precisos, porque talvez porque não estudaram tanto. Mas essa questão do médico, né? Então, fazendo essa analogia, por exemplo, o médico ele precisa ter esse conhecimento técnico para quando o paciente chegar até o consultório dele. O médico, quando chega no consultório e o cliente relata aqueles sintomas, ele precisa ter esse conhecimento para identificar qual a doença para que ele consiga fazer um diagnóstico correto. Na arquitetura também não é diferente. A gente precisa ter essa visão sistêmica e analisar esse terreno de forma integrativa para que a gente consiga dar essas soluções adequadas para aquele lugar. Então é preciso, na verdade, que você saiba fazer esse diagnóstico, né? Então o que seria esse diagnóstico? Seria, por exemplo, você entender qual a zona bioclimática, a topografia, quais são as condicionantes pré-existentes. Aí depois identificado tudo isso, você vai aplicar a técnica adequada para aquele lugar. Então, se você não tem conhecimento de topografia, se você não conseguir dar uma resposta, você vai nivelar aquele terreno, porque você não consegue fazer de outra forma. A questão da zona bioclimática. Se você não entende, por exemplo, que você está na zona bioclimática 8, que é um lugar extremamente úmido, quente, né, com índice pluviométrico muito alto, e aí você não tem capacidade técnica para dar uma resposta sofisticada, porque não basta dar uma resposta, é claro, né? Porque resposta por resposta qualquer um dá. Mas é preciso, né? Você é um profissional, então você precisa dar uma resposta sofisticada do ponto de vista técnico e plástico para aquele problema.
Então, se a gente sabe que a gente está numa zona bioclimática, na zona bioclimática 8, índice pluviométrico alto, úmido e quente, qual a estratégia bioclimática eu vou usar para que não seja só um abrigo, só uma casa que proteja da chuva, um lugar quente, né, e úmido, tenha problema com até respiratório, né, se tiver alguma patologia em função dessa. E até na live que a gente teve com a Andressa, né, ela falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é muito interessante. Se os clientes tivessem essa noção, né, da responsabilidade do arquiteto na construção da casa dele, né, provavelmente isso não estaria acontecendo hoje com o projeto raso, porque, por exemplo, nessa zona bioclimática 8, se um arquiteto faz uma platibanda, não consegue conter esse índice pluviométrico, é um lugar abafado, que não tem ventilação, e aí, portanto, vai ter uma patologia que é a umidade, perdão, que é o mofo, né, em função desse excesso de umidade. E aí ele pode ter um problema de saúde por causa do arquiteto, que fez uma escolha errada, ele pode ir no PROCON e denunciar esse arquiteto. Já pensou nisso? Os clientes não sabem disso, né? Mas é uma coisa que eu nunca tinha pensado e, de fato, ela tem razão. Então, se a gente está nessa zona bioclimática 8 e você não tem ferramenta técnica para dar uma resposta para isso, entende? Fica complicado. Então, você precisa ter técnica aplicada à concepção. Essa técnica aplicada à concepção é exatamente isso. É você conseguir dar essas respostas para essas condicionantes pré-existentes. E aí são inúmeras, né? A gente poderia fazer uma live só sobre isso aqui. Se vocês quiserem, a gente pode fazer, tá? Mas é basicamente isso. Eu acho que eu consegui responder, né? Ó, a próxima pergunta é se eu sempre fiz projetos potentes. E não foi bem assim. Na verdade, quando eu comecei a faculdade, morava aqui, onde eu estou hoje, em Minas, e estudava em São José do Rio Preto, em São Paulo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a estagiar muito cedo. E aí, de cara, eu me apaixonei pelo curso de arquitetura. Mas, quando mais eu estudava, não só os teóricos, mas a teoria da arquitetura, e não só a teoria, mas as referências, né, que eram dadas, né, Paulo Mendes da Rocha, Lima Duarte, a própria Zaha, a Zaha Hadid também, né, que eu era muito fã no início, eu via que estava. E aí eu estudava e saí da faculdade, mas quando eu saí da faculdade, eu chegava aqui no interior e nas grandes cidades também, São José do Rio Preto é uma cidade grande, eu via que não tinha consonância com o que eu estava aprendendo e com o que estava no mercado. E tinha profissionais, né, os profissionais da arquitetura estavam fazendo uma arquitetura que não estava ali legal com o que eu estava aprendendo. E aí eu começo a ter várias perguntas, na verdade. Então, eu começo a ter indagações, o que é um projeto de qualidade, o porquê que eles estavam fazendo aquilo, né? E por isso que eu bato tanto nessa questão do condomínio fechado, porque eu observava muito isso em condomínio fechado, aquele projeto raso, né, aquele estereótipo. E por que eles estavam fazendo isso, sendo que não era o que eles tinham aprendido ali na faculdade, né? E aí começa essa busca. E aí, não que eu estava fazendo projetos rasos nessa época, porque na verdade eu estava aprendendo, estava muito no início, né? Mas eu já sabia que eu não queria fazer esse tipo de projeto. E aí eu vou nesse processo aí, evoluindo e observando muito isso. Só que aí começo a fazer essas perguntas, né? O porquê de tudo isso. Só que os professores não conseguiam me responder, eu sentia isso, sabe? Então, eu fazia várias perguntas do tipo, como que começa um projeto de qualidade? O que é um projeto de qualidade, né? E eu lembro de um momento que me marcou muito, que foi quando eu tinha um professor que ele era muito bom, assim, teórico, né? Então, eu gostava muito dele, ele era um professor novo até. Então, esse professor, ele era novo, né? E aí eu meio que me espelhava muito nele, porque eu achava que ele era muito confiante e ao mesmo tempo eu achava que ele era muito bom. Só que aí, uma vez eu vi o convite, né? Na verdade, eu vi o perfil dele no Facebook e mandei o convite. E ele aceitou. E aí, quando ele aceitou, eu vi os projetos dele. E aí, adivinha? Eram projetos rasos. E eu lembro que eu fiquei chocado, assim, porque eu falei, meu Deus, ele parece que é um profissional tão bom, ele se posiciona assim, sabe? Ele pegava a lapiseira, ele desenhava ali. E eu lembro que isso foi, eu nunca esqueci disso, né? E isso me marcou muito nesse processo. E eu falei, não quero ser assim. Então, e aí eu vou, né, aumenta mais ainda
esses questionamentos, o porquê que eles estão fazendo isso. E aí eu começo a ter essa desconfiança. E aí eu pergunto para esses professores, né, sempre, 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 como faz um bom projeto, o que é um bom projeto. E as respostas eram sempre vagas. Então eu entendi que eu tinha que buscar esse conhecimento fora da faculdade. E aí eu começo esse processo de investigação. Então eu estudo bastante, não só a literatura, mas também vou participar de concursos de arquitetura, porque as minhas indagações não eram sobre a arquitetura, sobre a questão teórica, era sobre o processo mesmo, era de como que eu ia pegar a lapiseira, de como daquela lapiseira ia sair um projeto de qualidade, né? Porque eu tinha muito essa dúvida também. Eu fazia o projeto e chegava muito inseguro para eles, né? Eu não sabia se aquilo que eu tinha concebido era de qualidade ou não, então eu ficava à mercê deles, sabe? Eu não conseguia defender o projeto. E a cada argumento que eles davam era tipo, ok, tá? Eu não sei o que eu estou fazendo, o que você está falando é isso mesmo. E no início eu acho que até é normal, né? Mas isso foi há algum tempo. E aí então eu começo essa investigação, participo de concurso, e aí hoje eu estou, inclusive, no meu 12º concurso. Durante esse período eu sou finalista de alguns, inclusive um internacional, da Design Class, e agora finalista do outro, que é o do Prêmio Félix Candela. Mas aí isso é depois da faculdade. Mas voltando, eu tenho como essa ferramenta o concurso, né, para que fizesse projetos potentes. E era uma coisa interessante também, porque eu pensava o seguinte: se eu estou fazendo um projeto, né, eu estou no semestre X. Se eu tirei, por exemplo, 8 nesse projeto, no próximo semestre eu tenho que tirar uma nota igual ou superior a essa, porque eu estou galgando degraus ali, né? E, portanto, essa nota tem que ir aumentando. Porque a minha meta no meu TCC era tirar um 10. Só que isso não acontecia também. Então, às vezes eu tirava, eu lembro de semestres que eu tirei 9 em um projeto, 9,5, aí depois eu voltava para o 8, depois 7,5, depois 8,5, então era sempre assim. E isso para mim não fazia sentido, porque se eu tirei 9,5, eu já estava num nível que eu tinha que manter aquele nível. Hoje eu entendo que não é na verdade assim, mas na minha cabeça isso fazia muito sentido na época, né? E aí eu corro atrás de fazer esse projeto potente. E resumindo um pouquinho aqui a história, eu crio uma metodologia a partir acho que do 8º semestre, de toda essa bagagem, né, que eu venho estudando e participando de concursos, e eu entendo o que é um projeto potente. De fato, eu entendi o que era, abriu assim essa caixinha para mim. Eu entendi o que era um projeto potente, mas não só entendi, como aprendi a fazer. E aí eu pego esse conhecimento, essa metodologia que eu aprendi, que eu desenvolvi, na verdade, né, e aplico no meu TCC, que era a prova final, de fato, se ela iria funcionar, né? Era a condição lavrada se eu seria um arquiteto, se essa metodologia funcionaria e se eu seria um bom arquiteto. E aí foi constatado porque eu tirei 10, né, no meu TCC. Então é isso, assim, é esse processo. Mas eu fiz projetos rasos na faculdade, é claro que eu fiz. Eu acho que ninguém nasce sabendo, né, na verdade. Todo mundo nasce aprendendo. Mas o que vai te diferenciar dos outros é justamente esse empenho que você tem, que você tenha, né, para desenvolver esses projetos potentes. Então eu acho que é um processo. Inclusive, eu já falei isso aqui algumas vezes, a gente está desenvolvendo um curso justamente para ajudar vocês nessa trajetória. Porque aqui eu tenho, de certa forma, uma limitação. Eu quero muito ajudar as pessoas, de verdade, gente, porque a arquitetura é minha paixão, sabe? E aqui, de certa forma, eu passo muito conteúdo para vocês, mas a gente não consegue ter uma estrutura, né? Uma estrutura clara do que de fato é um projeto potente. É muito conteúdo, é muito material para se passar, né, aqui na internet. Por mais que eu tente fazer isso aqui nesse conteúdo gratuito. Mas esse curso, essa metodologia, eu vou conseguir pegar de fato na mão de vocês e passar tudo isso para vocês de fato e aplicar, para que vocês consigam aplicar na prática, que é o que eu sentia muita falta na faculdade, né? Eram professores ótimos teoricamente, mas não tinha a questão prática. Eu acho que isso é uma questão, uma defasagem aí da nossa formação, porque são professores muito teóricos, né? Não sei como foi para você, mas para mim foi assim. E, portanto, na hora do processo de concepção de projeto, eles falham, né?
Então, esse curso vai te ajudar, eu acho que vai ser o caminho mais curto aí para que você consiga criar projetos potentes. Bom, basicamente é isso. Eu vou aqui para a próxima pergunta, que é uma pergunta super interessante também, que nunca ninguém eu nunca tinha pensado sobre isso, e nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. Então, a Gabi faz a seguinte pergunta, né? Ela fala, como começar um escritório de arquitetura? Essa é uma pergunta super interessante também, me fez pensar bastante, até lembrar como que eu fiz, né, como que foi esse processo para mim. Para quem não sabe, eu tenho um estúdio hoje de arquitetura, que é o estúdio Guimarães Rosa. E, Gabi, eu acho que o mais importante é você pensar, primeiro que é um ato de coragem, né? Eu sempre falo isso, e é verdade, assim, empreender, né? Primeiro eu acho que você tem que pensar se você tem essa veia de empreendedorismo. Se você quer empreender, porque não é fácil, mas eu amo também, assim, ao mesmo tempo. Como eu disse, eu sou apaixonado por arquitetura, eu quero muito fazer arquitetura, sabe? Fazer parte dessa construção da arquitetura contemporânea. Eu sempre falo isso também, né? A nossa geração é responsável pela produção da arquitetura contemporânea, queira você queira ou não, né? Você vai contribuir, aí você só pode escolher se você de forma positiva ou negativa, né? Essa é a única escolha que a gente tem. Então eu sempre tive muito claro isso para mim, que eu queria participar disso. Eu abri o escritório justamente por isso. Mas não é uma missão fácil, mas eu te encorajo a fazer. E as dicas que eu posso te dar é o seguinte: primeiro, eu abri o meu escritório home office, então eu não cometi a loucura de abrir uma estrutura física, porque de fato é caro. E se você está iniciando, eu acho que é loucura fazer isso. Então, mesmo que você tenha condições, né, não sei se você tem, mas mesmo que tenha, abra home office, porque eu acho que isso é fundamental, para que você, aos poucos, né, vá construindo aí essa cartela de clientes. Só que eu acho que o fundamental, assim, de você pensar é na sua marca, sabe? Porque uma coisa que eu fiz e que, assim, quando eu olho para trás, eu sinto muito orgulho disso. Assim que eu saí da faculdade, eu já iniciei o meu escritório. Só que eu iniciei com certo cuidado, porque eu fiz toda a questão gráfica, né? Então a identidade visual do estúdio, eu acho que eu sempre falo para vocês também que tudo comunica. E essa identidade visual, ela vai comunicar muito. Você não precisa se preocupar, ter aquela paranoia de ter um feed todo certinho. Eu acho que isso não tem porquê, pelo menos é a minha opinião. Mas quando eu falo de identidade visual, é do todo mesmo, do seu portfólio, né? Então, quando o cliente entrar em contato com você, o que ele vai receber, né? Como que é a sua proposta, a elaboração da proposta, e aí estou falando de tudo, não só da questão escrita, né? Mas da questão visual, a sua marca também, toda a questão da papelaria, esse carinho, esse cuidado vai transmitir um profissionalismo que é super importante para que você tenha esse escritório de sucesso. Então, eu acho que isso é fundamental que você tenha antes de iniciar o seu trabalho. Outra coisa que é imprescindível é você ter um projeto potente no seu portfólio. Isso é, assim, é fundamental. Eu acho que a maioria erra muito nisso. Quando eu falo do projeto potente, que é fundamental, porque você vai ter, de fato, esse projeto inicial do seu portfólio, que é o que a gente tem aqui. Não sei se você conhece, mas a gente tem a Casa Sensorial, que é um projeto que eu desenvolvi para o meu portfólio. O projeto não foi construído ainda, não espero que um dia seja, mas a gente fez justamente com esse intuito de poder apresentar um trabalho de qualidade para esse cliente. Então, todas as vezes que a gente tem um cliente, né, esse prospecto, quando ele chega para a gente, a primeira coisa que a gente faz é enviar esse portfólio. E nesse portfólio está a casa sensorial. Então, toda essa linguagem de comunicação está muito explícita ali. E aí, a gente tem uma narrativa forte ali do projeto. Então, ele vai entender que o nosso projeto não é qualquer projeto. Ele não está lidando com o escritório que está fazendo projetos rasos, entende? A gente fala muito também de sustentabilidade, da qualidade arquitetônica. Isso tudo está muito bem estruturado ali naquele portfólio. Então, se você não tem isso, quando o cliente chega até você, você manda qualquer coisa para ele, a chance de você não conseguir captar esse cliente ou de que ele imponha a você um projeto raso é muito grande. Então, por isso é importante você ter essa estrutura mínima, assim, sabe? Se você tiver condições de contratar um designer para te ajudar nesse processo, eu super indico. Inclusive, tenho dois para indicar, se você quiser, pode me procurar, que trabalha com a gente lá no estúdio. E não é um preço absurdo, tá?
Mas eu acho que é fundamental você pensar nisso, tá? De cara, assim, eu acho que só essas duas dicas aqui você já vai estar na frente de todo mundo aí, da galera. E ter, eu acho que perseverança também, eu acho que é fundamental, porque não vai cair projeto assim toda hora. Você precisa também se preocupar com a captação, que é super importante, né? Ter a internet é uma vitrine, né? Pensar no site, como que você vai ter esse Instagram também, que é uma vitrine. Por isso que eu falo também da importância do projeto, desse projeto potente, porque aí você vai ter material para conseguir postar lá no seu feed, né? Não só no feed, mas contar essa história mesmo do seu projeto. Então, eu acho que isso é fundamental. E pensar também com o que você quer trabalhar, assim. Eu não acredito que a gente, aqui no escritório, a gente não acredita em nicho, tá? Em nichar. Nada contra quem niche, mas a gente acredita que a arquitetura é pluralista, né? Então, se chegar para a gente uma proposta de fazer um museu, a gente vai fazer com muito carinho. Mas também se chegar um lavabo, a gente vai fazer com o mesmo carinho, não tenha dúvida disso. Então, eu acho que é isso, assim. Mas se você quiser trabalhar... Só que a gente também tem um carinho muito grande por arquitetura residencial. Então, por isso que a gente desenvolveu o projeto da Casa Sensorial, justamente para atrair esse tipo de público. Então, também talvez seja interessante você pensar isso, com o que você quer trabalhar, né? Você não precisa nichar, mas se você tiver se atrair por algum projeto específico, né? Talvez projeto comercial ou residencial, você também pode desenvolver projetos mais nesse sentido, para que você consiga atrair esses profissionais específicos, né? Então, aquele ditado popular, não dá para você plantar, sei lá, limão e colher uma maçã. Então, você tem que ter esse direcionamento de alguma forma também, para que você consiga captar esses clientes corretos, tá? Então, basicamente é isso. Espero que eu tenha ajudado aí um pouquinho. Aí você me diz aí. E a última pergunta, para a gente finalizar aqui, é sobre softwares, né? A Gabi falou sensacional, deu uma luz. Que bom, Gabi. Fico muito feliz. Bom, e a outra pergunta é sobre softwares, né? Então, a pergunta qual os softwares que eu utilizo no meu workflow, né? Meu workflow, gente, não é muito complexo, na verdade é simples. Eu utilizo SketchUp para modelar. Vamos por categoria aqui, né? Modelagem eu utilizo SketchUp e o ArchiCAD. O ArchiCAD não é um que eu domino muito, assim, eu utilizo mais para, de fato, não para documentar, mas para modelar. Eu gosto muito de modelar no ArchiCAD, porque ele já faz os blocos, né? E eu acho que isso facilita bastante. Mas vira e mexe também, eu modelo lá no ArchiCAD, depois volto para o Sketch, exporto, vira um rolo. Do Prêmio Félix Candela foi assim, inclusive. Questão de modelado de renderizador, eu uso só o Lumion. Eu comecei com o Kirkteia, acho que até é falecido, né? Não sei se tem. Depois eu tentei o V-Ray, mas esse aí eu achei muito painel de avião, muito complexo e não gostei. Aí achei o Lumion, acho que tem uma entrega maravilhosa, assim, e tem a questão dos materiais, né, da gama de materiais que tem, da vegetação, então acho que é muito intuitivo também, ajuda bastante. O que mais? Pós-produção eu utilizo Photoshop, acho que é essencial. São os básicos mesmo, assim, e eu acho que são fundamentais para qualquer pessoa entender eles. E o AutoCAD. O AutoCAD eu não consegui abandonar até hoje. Por mais que eu tenha aprendido o ArchiCAD, mas eu não consegui aprender tanto assim o ArchiCAD. Eu acho que ele ainda não entrega tanto quanto o AutoCAD em questão técnica, sabe, de representação gráfica. Mas, e tem o Illustrator também. Mas o Illustrator eu mexo muito pouquinho, sabe? O meu TCC eu trabalhei bastante com ele, mas eu não sou muito bom assim. Também acho ele meio complexo, não é muito intuitivo. Então eu prefiro fazer as coisas no Photoshop. Mas é isso, assim, eu acho que é o básico que eu utilizo, mas como eu domino bastante esses programas também, eu tenho esses resultados, né? Eu consigo ter essa fluidez ali. Mas basicamente é isso. Mas é isso, queria muito agradecer vocês que ficaram aqui comigo até o final. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. E é isso, galera. Então, até o próximo vídeo.